Capítulo 7 de Mais Esperto que o Diabo. A estratégia do diabo para criar medo e insegurança. Neste capítulo, Rio explora como o medo e a insegurança são usados pelo diabo para controlar a mente humana e impedir as pessoas de alcançar o sucesso, mantendo-as em um estado de dúvida e paralisia. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora as ideias de sucesso, a psicologia humana e os fatores que contribuem para o fracasso através de uma conversa fictícia com uma entidade chamada Diabo. Este ser representa as forças negativas que influenciam as pessoas e as impedem de alcançar seus objetivos. O capítulo 7 foca na reflexão sobre como a falta de um propósito definido e a falta de controle sobre as próprias ações são as maiores fraquezas humanas. Rio discute, de forma detalhada, como essas fraquezas são manipuladas pelas forças do diabo, e apresenta estratégias para se proteger contra essas influências, enfatizando a importância de um propósito claro, da autodisciplina e da constância. A importância de um propósito definido. No início do capítulo, Rio reforça a ideia de que a falta de um propósito definido é a principal causa do fracasso. O diabo, conforme descrito por Rio, utiliza a falta de clareza e foco dos indivíduos como uma das maiores ferramentas de controle. Uma mente sem um objetivo claro é vulnerável ao medo, à dúvida e à indecisão, fatores que alimentam a procrastinação e a inatividade. Rio insiste que o primeiro passo para derrotar as influências do diabo é definir um propósito claro e específico. Esse propósito serve como um guia, ajudando a pessoa a tomar decisões consistentes e alinhadas com suas metas. Sem essa direção, a pessoa está à mercê das distrações e das influências externas, que são precisamente os meios pelos quais o diabo mantém a humanidade em um estado de impotência e fracasso. O autor detalha que ter um propósito definido não significa apenas ter uma visão vaga sobre o que se deseja alcançar. Trata-se de um objetivo específico, com ações práticas e uma data de realização clara. Além disso, Rio enfatiza que esse propósito deve ser nutrido constantemente com pensamentos positivos e afirmativos, a fim de criar uma visão mental poderosa que favoreça a realização dos objetivos. 2. O perigo da indefinição. A indefinição é uma das armadilhas mais perigosas que as pessoas enfrentam, e Rio explora essa questão com profundidade. O diabo, segundo Rio, não precisa trabalhar com ações diretas ou manipulações evidentes. Ele pode simplesmente deixar a pessoa sem um plano claro, sem uma razão convincente para agir. Quando a mente de uma pessoa está em constante dúvida sobre o que ela realmente quer, ela não toma decisões consistentes, não age de forma determinada e, como consequência, não realiza nada significativo. Nesse ponto, Rio reforça que a indefinição pode surgir de vários fatores, como o medo de falhar, o medo da opinião alheia ou a procrastinação. A indecisão cria uma mentalidade passiva que impede a ação. E, quando a ação é impedida, o diabo se torna mais forte, pois as forças negativas crescem em um ambiente de inatividade e frustração. 3. A mente controlada versus a mente não controlada. Outro conceito essencial abordado no capítulo 7 é a diferença entre uma mente controlada e uma mente não controlada. Rio afirma que as pessoas que não tomam posse de seus próprios pensamentos e emoções estão, na verdade, sendo controladas por forças externas, incluindo o próprio diabo. Uma mente não controlada é vulnerável a distrações, dúvidas e influências externas, enquanto uma mente controlada é disciplinada, focada e alinhada com um propósito definido. Rio argumenta que, para ter sucesso, a pessoa deve desenvolver a habilidade de controlar seus pensamentos e emoções. Isso significa filtrar as influências negativas, como o pessimismo e a negatividade, e substituir esses pensamentos por crenças construtivas e positivas. Ele compara a mente humana a um jardim, onde as sementes dos pensamentos podem ser plantadas e cultivadas para florescer como ações. Se a mente é deixada sem controle, ela se tornará um terreno fértil para ervas daninhas de incerteza e medo, mas, se for cultivada com disciplina, pode gerar frutos positivos de sucesso. 4. A importância da autodisciplina. O capítulo 7 também enfatiza a importância da autodisciplina como uma ferramenta crucial para o sucesso. Rio argumenta que a autodisciplina não deve ser vista como uma restrição,
mas sim como uma forma de liberar o potencial humano. A autodisciplina ajuda a pessoa a se concentrar em suas metas, evitar distrações e tomar ações consistentes que a aproximam de seu propósito. Ele explica que a autodisciplina está diretamente ligada à força de vontade e ao controle dos impulsos. Ela é o que permite que uma pessoa persista nas dificuldades, mantenha sua visão de longo prazo e continue trabalhando em direção ao seu objetivo, mesmo quando surgem obstáculos temporários. De acordo com Hill, a autodisciplina pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Ele recomenda que as pessoas se desafiem a tomar decisões conscientes e a estabelecer hábitos que suportem seus objetivos. A força de vontade, combinada com a disciplina diária, cria uma mentalidade resistente, capaz de superar qualquer adversidade. 5. O diabo e o controle das emoções. O diabo, como descrito por Hill, também tem um poder significativo sobre as emoções humanas. Ele usa emoções como medo, raiva, frustração e inveja para manipular os indivíduos e desviar sua atenção de suas metas. Quando as emoções não são gerenciadas, elas podem levar a decisões impulsivas e reativas, que geralmente resultam em arrependimento e falhas. Nesse sentido, Hill destaca a importância de aprender a controlar as emoções, especialmente em momentos de pressão ou dificuldade. Ele sugere que a mente deve ser treinada para reconhecer as emoções negativas e neutralizá-las com pensamentos positivos e racionais. Para isso, é necessário que o indivíduo pratique a autovigilância e esteja constantemente consciente dos próprios pensamentos e sentimentos. Essa autoconsciência é fundamental para se proteger da manipulação emocional que o diabo exerce sobre as pessoas. 6. A força da persistência. Hill também enfatiza a persistência como uma das principais qualidades que separa o sucesso do fracasso. Ele observa que o diabo tenta desviar as pessoas de seus objetivos, criando situações de desânimo e frustração. No entanto, a persistência, aliada à autodisciplina e ao propósito definido, é a chave para superar os obstáculos e continuar avançando, mesmo diante das dificuldades. A persistência é, para Hill, uma força interna que impulsiona a pessoa a continuar seguindo em frente, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou impossíveis. Ela está relacionada à crença profunda na capacidade de alcançar o objetivo, o que mantém a pessoa motivada a continuar tentando, mesmo após falhas ou adversidades. 7. O poder da mentalidade positiva. Ao longo do capítulo, Hill reitera a importância de uma mentalidade positiva e construtiva. A mente humana, segundo ele, tem o poder de transformar a realidade através do pensamento positivo. Quando a pessoa mantém uma atitude mental positiva, ela é capaz de atrair circunstâncias favoráveis e, com isso, conquistar seus objetivos. O diabo, por outro lado, alimenta-se de uma mentalidade negativa, onde a pessoa se vê como impotente ou incapaz. Portanto, para combater as forças negativas, é crucial desenvolver uma mentalidade positiva e voltada para a ação. Conclusão. O capítulo 7 de Mais Esperto que o Diabo é uma exploração profunda sobre os perigos da indecisão, da falta de propósito e do controle emocional, que são as principais maneiras pelas quais o diabo mantém as pessoas presas ao fracasso. Hill reforça a ideia de que, para derrotar o diabo e alcançar o sucesso, é necessário desenvolver um propósito claro e definido, cultivar a autodisciplina, aprender a controlar as emoções e persistir diante dos desafios. A chave para a vitória é a mentalidade de uma pessoa focada, determinada e positiva, que não permite que as influências externas ou internas a desviem de seus objetivos.